Vamos lá, pessoal. Continuando nosso projeto, tá? No último vídeo, a gente conheceu mais o Proj, né? As abas aqui, como colocar poste avulso, poste por coordenadas, né? As instalações aqui, que é, né, os equipamentos, os nossos acessórios, que seriam a questão do encabeçamento, quando a gente vai abrir o circuito, né, que é o seccionamento, o style, base reforçada e cerca, tá? MUB aqui seriam aqueles objetos livres, né, que eu falo, que é linha, desenhar linha, círculo, o nosso cliente aqui a gente pode colocar, né, que é essa casinha aqui, tá? Ferramentas gerais aqui a gente consegue fazer tudo em relação a texto, tá? Indicação de texto, texto novo, editar, rotacionar e fazer os ângulos, né? Conseguir descobrir os ângulos, tá? Então, vamos lá agora as coisas mais importantes agora, que é a realização do projeto. Primeiramente agora, o que eu gosto de fazer? Colocar aqui as informações do cliente, como a gente faz ali no CAD, né? Então, a gente coloca esse texto ali para ter uma informação boa. Então, eu gosto de duplicar aqui a tela. Caso você trabalhe com duas telas, é bem melhor, tá? Então, aqui, ó, eu vou ali em ferramentas gerais, vou incluir um texto novo. Aperto F8, né? Vocês lembram? Para deixar ortogonal. E agora vamos escrever. Ele Ana Mariano Luiz Santos. Aperta dois Enters. Vou aumentar aqui. Vocês lembram que para diminuir a fonte é aqui em editar, tá? Você clica no texto, diminui a fonte, a gente trabalha aqui com 5. Ok. Aí agora é só eu pegar e copiar o texto. Eu vou copiar mais dois, que seria a demanda e o disjuntor, tá? Você seleciona o texto, aperta o botão direito e aperta o esquerdo. Aí ele faz essa cópia, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui em editar. A gente apaga aqui. Demanda 9,20 kVA. Ok. Agora o disjuntor. Disjuntor 3. Pronto. Aqui colocamos as informações do cliente. Tudo certinho. Tá. Então agora a gente vai fazer. A gente realizou todo o desenho. Colocamos o poste, a rede, as informações do cliente. Agora vamos projetar. Onde a gente projeta? A gente projeta aqui, ó, no botão unitizar elementos. Esse botão é onde a gente vai colocar os nossos, como se fossem os nossos materiais, tá? Então vamos começar aqui nesse primeiro. Esse aqui primeiro tá faltando o ângulo, né? Então vamos lá, botar o ângulo nele. Lembrando, como eu ensinei, a gente precisa botar em 3 portas, né, para mostrar o ângulo. Aqui, ó. Ele é de 72. Eu posso aqui editar o texto, colocar uma fonte menor. Ok. E mover o texto ali mais para perto. Opa. E essa barra aqui eu costumo apagar, tá? Eu só deixo ali o número ali do ângulo.
para não ficar tão poluído o projeto. Então, olha, ângulo de 72, ok? Obviamente, quando não tiver o CAD, a gente tem que fazer o cálculo mecânico, né? Tudo certinho, fazer os cálculos para anexar junto. Mas aqui, como a gente já tem, né? Já foi feito o cálculo, deu 270, tá? O nosso esforço. Então a gente já sabe, tá? Então vamos começar a projetar. Vamos lá. A gente clica aqui no botão unitizar. Clica no poste. Ele vai abrir uma janela, né? Para carregar. Demora um pouquinho, tá? Aí você tem que ficar apertando o botão direito, ó. Você clica no poste, aperta o botão direito, tá? Então ele abre essa página, ok? Então essa página aqui é bem importante, pessoal. É no caso o mais importante do projeto. É onde você vai fazer o seu projeto, tá? Colocar as características do seu poste novo ou do poste existente que você vai fazer troca, tá? Então nesse caso aqui, tá? A gente vai colocar, ó, aqui, ó, tem a lista, né? O nosso grupo de lista aqui, ó, que é poste, kit consumidor, kit padrão, a estrutura secundária, STAI, o aterramento, os para-raios, as conexões do cabo de BT quando tiver, fixação do cabo de BT e a fixação de estrutura de BT. Miscelânea são coisas avulsas, tá? Materiais, alguns materiais avulsos. Não se encaixa em nenhum dessas características aqui, então eles colocaram aqui miscelânea, alguns avulsos, tipo elo, por exemplo, tá? Então a gente sempre começa aqui com poste. Eu vou mostrar depois o que significaria essa unidade de produto aqui, ó. Essas outras abas, unidade de produto e material. Vocês vão perceber que aqui em unidade de produto, esse poste está vazio. Por quê? Ele é um poste novo. Então esse poste não foi extraído lá do mapa. A unidade de produto só vai aparecer aqui quando for um poste existente, tá? Então aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Se a gente fazer a unitização desse poste aqui, ó, por exemplo, já existente, aperta OK, botão direito. Demora um pouco. Aperta OK de novo, OK de novo, aperta o direito. OK de novo, então tem essa sequência chata, que é botar, apertar, botar o botão direito, aí ele vai abrir. Aqui, ó, você vai perceber em unidade de produto, nesse poste existente, ó, que ele aparece. Olha só, ele puxou lá do mapa um poste de madeira de 9 metros, as estruturas secundárias, tá? Essas caixas, que é bem antiga, tá? E essas S011 e uma S022, tá? Então, ali você tem que, obviamente, ver o que o levantador colocou, se bate com essas estruturas, se bater, ok, tá? Por quê, pessoal? O que que acontece? Quando a gente vai mexer em poste existente, essa unidade de produto é muito importante. Por quê? Quando a gente for aqui em lista técnica, em poste, por exemplo, e a gente quiser retirar, ele já reconhece aqui. Por quê? Exemplo, aqui em unidade de produto ele reconheceu que tem um poste e tem as estruturas secundárias. Mas, por exemplo, não tem STAI. Então aqui em lista técnica eu não vou conseguir fazer o quê? Retirar um STAI. Ó, vou aqui tentar retirar um STAI. Ó o que ele vai aparecer. Ó. Número de UP lista técnica está diferente de número de STAI de poste. Então não existe, né? Ali o P não existe STAI, então ele não vai deixar eu retirar. Então quando é poste existente, eu só consigo mexer, retirar algum item caso tenha na unidade de produto. Essa unidade de produto nada mais é do que os itens lá do mapa que ele extraiu, naquela hora que a gente extraiu na nota, todos os itens que tem desse poste, ele vai estar aqui característico. Então, se eu quiser retirar um poste, ele vai reconhecer que é um poste de 9 metros. Ah, quero retirar uma estrutura secundária. Ele vai retirar essas estruturas, entendeu? Então, é muito importante vocês perceberem essa unidade de produto, tá? Por isso que a gente vai aconselhar vocês que antes de abrir uma nota, a gente vai abrir o G2M ali e comparar se as estruturas estão certas. Se as estruturas estiverem certas, beleza, vamos abrir a nota e vamos fazer o projeto. Se não, a gente vai ter que abrir um chamado para eles arrumar essas unidades de produto, tá certo? Por exemplo, o levantador colocou que o poste lá é 11 metros, mas aqui lá no G2M no mapa tá de 9. Opa, tá errado. Então a gente teria que mandar abrir um chamado para eles arrumarem, entendeu? Então, essa unidade de produto em poste existente, sempre lembrando, poste existente,
eles têm que estar tudo certinho, porque caso eu precise mexer em qualquer coisa, um cabo nele, eu preciso estar com essas unidades de produto tudo certinho, porque senão aqui em lista técnica eu não vou conseguir retirar, por exemplo, do style. Se tivesse style, o levantador falou que tem um style nesse poste, tá? Mas ali na unidade de produto, lá no mapa não tem. Então eu não vou conseguir retirar, vocês perceberam, né? Projetar até eu consigo, mas agora retirar não, tá? Então só para vocês ficarem cientes em postes existentes. Caso esse projeto fosse só a troca desse poste aqui, por exemplo. Se ele tivesse, sei lá, um style aqui e no mapa não tem, tá errado? Então eu teria que abrir um chamado para eles colocarem um style, tá? Então eu só consigo mexer no post existente tudo que tiver ali na unidade de produto, tudo certinho. Tanto a característica do post, tantas estruturas, tá? Então, espero que tenha entendido. Aqui no nosso caso, como é um post novo, ele não vai ter lá a unidade de produto, tá? Então, a nossa unidade de produto fica em branco. Por quê? A gente vai instalar tudo novo, tá? Então, qual é o nosso post lá que a gente vai colocar? É um post duplo T de 300, tá? Então, a gente vai lá colocar agora a gente vai aqui em descrição, ó, botar aqui. Nem precisa, né? Já tá aqui, ó. Mas aqui, ó, você clicando aqui na descrição, você pode pesquisar, tá? Escrever aqui, sei lá, 9. Aí ele vai filtrar aqui, ó, os postes de 9 metros. Tá? Os FV, ó, que é os de fibra, tá? Então aqui, ó, DT duplo T. É um poste duplo T, 9 metros, 300 dam. Você dá 2 cliques, ele vai aqui, ó, instalar, ó, ação projetar, ó. Então você projetou um poste. Aqui você consegue, ó, retirar e projetar, tá? Então nesse caso aqui, como a gente não vai retirar nada, a gente tem que deixar nessa aba projetar. Aqui, ó, vocês perceberam que quando eu instalei o poste, ele já foi para kit consumidor. Ele já desce automaticamente. Mas vocês têm que ter cuidado em caso de poste existente, o quê? Quando você for retirar um poste, ele já vai descer automaticamente. Então você tem que prestar atenção, você tem que subir de novo e projetar o poste, entendeu? Então vocês têm que sempre ficar de olho. Quando você termina aqui uma ação de projetar ou retirar, ele já desce aqui automaticamente. Isso é muito perigoso em caso aqui em estruturas. Por exemplo, em estruturas primárias. Nível 1, nível 2, nível 3. Às vezes você está colocando uma estrutura nível 1, tá? Mas só que você só retirou, não instalou. Aí você vai instalar e ele desce para nível 2. Aí você instala no nível 2. Você retirou no nível 1 e instalou no nível 2. Não sei se deu para entender. Depois a gente faz um exemplo. Mas vocês têm que ter cuidado. Toda vez que você realizar uma ação, ele desce automaticamente. Aqui em cima, vocês têm que perceber ó, que é o número do poste. Como é um poste novo, ele não tem. Tá? Se é da companhia ou é particular, urbano ou rural. Essa tensão aqui vocês ignoram, porque ele está com bug. Mesmo sendo 25, ele sempre vai estar aqui 15 kV. Tá? Então, aqui é a lista técnica, onde eu consigo instalar e retirar. A unidade de produto, como eu falei, que é tudo que ele extrai lá do mapa. Aí, ó, agora ele tem a unidade de produto, que é o que eu botei, ó. Mas ele não tem nada existente, tá? E em materiais aqui, ó, ele vai puxar tudo que é um material que já foi colocado. E com seu código. O post e o seu código. ODI, que é caso que é uma aplicação nova, tá? Beleza? Então vamos seguir. Colocamos o post. Agora vamos botar kit consumidor, kit padrão não, estrutura secundária. Então vamos lá. Ó, a estrutura secundária aqui é um S021. Porém, por não ser padrão equatorial, a gente teve. Eles aconselharam a gente colocar estruturas novas, né? As estruturas padrão equatorial. Ou seja, um S021 a gente colocar 4 S1i. Ok? Então vamos lá. Estrutura secundária, projetar S1i. Pesquisa aqui. Aqui, ó. Um S1i, ó. Ele tem essa barra, mas aqui é um S1i, beleza? Vocês não se preocupem. Tá? Ele tem esse traçozinho e vocês não se preocupem. Em poste de 9 metros de 150 e 360 Dan. É esse mesmo aqui. Então a gente dá 2 cliques. Ô, Posias, foi errado, cara. Era 4 S1i. Verdade, ó. A gente colocou só uma. Como a gente faz isso? A gente pode retirar aqui, ok? E mudar a quantidade. Ó. Então agora a gente botou 4 e botou aqui, ó. 4 S1i. Beleza?